Essas últimas semanas, tenho meditado no livro de Deuteronômio e tem sido uma experiência muito rica para mim. Tenho aprendido, vendo na perspectiva o último discurso de Moisés. O povo estava em Moabe, mais a leste tinha o Jordão para atravessar. Um pouquinho à frente tinha Jericó. E o povo todo reunido, depois de 40 anos. Toda uma geração rebelde ficou no caminho. E Moisés estava diante de uma nova geração. Uma nova geração que apenas ouviu falar dos milagres no Egito. Uma geração que ouviu falar das pragas, uma geração que ouviu falar do Mar Vermelho que abriu. Era essa geração. E agora eles iriam enfrentar um cenário completamente novo. Eles iriam possuir a terra. Mas antes, Deus orientou a Moisés a parar. E Moisés precisava renovar a aliança. O povo precisava renovar a aliança com Deus. Em Êxodo capítulo 20, o texto fala que Moisés trouxe as tábuas de pedras com os 10 mandamentos. Cenário necessário para toda aquela travessia e tantas outras leis, para que o povo pudesse, podemos assim dizer, se comportar, saber a presença de Deus dentro do tabernáculo, ou lá no Santo dos Santos, ali junto, e lá estava a presença de Deus. E 40 anos se passaram, e o povo estava reunido. Imagina a ansiedade do povo, e também o medo, porque uma das causas para o povo passar 40 anos para chegar ao local, que seria apenas de semanas, foi justamente um coração rebelde, um coração desobediente, um coração incrédulo. E nesta noite nós vamos estar meditando em Deuteronômio capítulo 28, que fala sobre a bênção da obediência. A bênção da obediência. Deuteronômio capítulo 28. Amém? Vamos fazer essa leitura. Se vocês obedecerem tudo o Senhor, seu Deus, e cumprirem fielmente todos estes mandamentos que hoje lhe dou, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. O verso 2, a igreja. Suas cidades e seus campos serão abençoados. Seus filhos e suas colheitas serão abençoados. As crias de seu gado e dos seus rebanhos serão abençoados. Seus cestos de frutos e tigelas de amassar o pão serão abençoados. O verso 6, a igreja. O Senhor derrotará seus inimigos quando eles os atacarem. Eles virão contra você de uma direção, mas serão dispersados em 7 direções. O verso 8. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, e andarem em seus caminhos, o Senhor os constituirá como seu povo santo, conforme prometeu sob juramento. Verso 10, a igreja. O Senhor lhes dará prosperidade na terra que ele jurou aos seus antepassados, que daria a vocês.
e os abençoará com muitos filhos, rebanhos numerosos e colheitas fartas. Verso 12. Se derem ouvidos a estes mandamentos que hoje lhes dou, e se os cumprirem fielmente, o Senhor os fará cabeça e não cauda, e vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Verso 14. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai. Aplica ao nosso coração, ilumina, Pai, a nossa mente, Senhor, e fala conosco, Pai. Fala de uma forma que só tu, Senhor, é que consegue, Jesus. Me coloco diante de ti como servo e arauto, no nome de Jesus, amém. Percebe a riqueza desse texto? Como é bom falar de bênção. E me parece, e cada irmão viu aqui, que Deus tem prazer em abençoar. Deus tem prazer em abençoar. Eu acredito que você se sente abençoado por Deus. Deus é o Deus da bênção, nosso Deus. Nosso Deus, tudo Ele pode. Você na posição de pai, creio que sente na pele o que é lidar com um filho desobediente. É doloroso lidar com um filho desobediente? Provavelmente, sim. Aí você fala, não faça isso, não faça aquilo, ele faz. Não toque nisso, ele toca. Não vá, ele vai. Não coma, ele come. E mesmo diante de tudo isso, você percebe que ele continua sendo seu filho. E você continua instruindo, ensinando e pedindo paciência a Deus. Como Deus nos vê como filhos? Ele vê a mim e a você como filhos obedientes? Você é um filho obediente ao seu pai? Os adolescentes aqui presentes, você é um filho obediente, uma filha obediente? Aos filhos aqui presentes, você é um filho obediente, uma filha obediente? Aos filhos de Deus aqui presente, para com o nosso Deus, você é um filho obediente? Você tem procurado ser obediente diante do Senhor? Você sabe o que tem que fazer, o que não tem? Você tem colocado no seu coração que o Espírito Santo governe os teus pensamentos, as tuas atitudes, de tal forma que você viva como um filho de Deus obediente? O texto que acabamos de ler, ele coloca muitas condições. Ele não disse que Deus fez isso, não. Diz que Deus irá fazer se há uma condição para a bênção. O caminho da bênção é o caminho da obediência a Deus. Vamos repetir? O caminho da bênção é o caminho da obediência a Deus. O caminho da bênção é o caminho da obediência. Você não deve olhar se o irmão de lado ele está sendo obediente a Deus, se o irmão que está atrás de você ou da frente. Você tem que olhar para você, olhar para o seu coração, olhar para si e saber responder se você está sendo ou não um filho obediente. Irmãos, se vocês tiverem curiosidade de ler o livro de Deuteronômio, parece que a preocupação de Moisés para o povo que iria entrar na terra era: vocês não podem ser um povo desobediente. Vocês não podem ser uma nação desobediente. Vocês precisam obedecer a Deus. E são muitos textos que Moisés está lembrando ao povo sobre obedecer. Por exemplo, Deuteronômio 6,17. Veja o que está escrito. Deuteronômio 6,17. Vamos ler? Obedeçam
obedeçam cuidadosamente. Moisés está alertando, Moisés está discursando, Moisés está preocupado com o povo. O verso seguinte, o verso 18, vamos ler? Façam o que é certo. Esses princípios eu acredito que continuam vivos hoje. O caminho da bênção na minha e na sua vida é o caminho da obediência a Deus. É o caminho do temor a Deus. E tem muitos que se dizem cristãos, mas não têm mais temor a Deus. Não têm temor a Deus. Vivem como filhos desobedientes, distantes do Senhor, e faz o que querem. Não observam a palavra. Deuteronômio 8:1, Moisés continua falando sobre a obediência para o povo. E a gente precisa ler a palavra. Veja o que está escrito, vamos ler? Obedeçam cuidadosamente a todos. O verso 2 eu vou ler. Lembre-se de como o Senhor, seu Deus, os guiou pelo deserto estes 40 anos, humilhando-os e pondo à prova seu caráter, para ver se vocês obedeceriam ou não os seus mandamentos. Sim, ele os humilhou, permitindo que tivessem fome. Em seguida, ele os sustentou com maná, um alimento que nem vocês nem seus antepassados conheciam, a fim de lhes ensinar que as pessoas não vivem só de pão, mas de toda palavra que vem da boca do Senhor. Verso 6, a igreja... Deus cuidou. Agora veja a recomendação no verso 6. Verso 6. O caminho da bênção na minha e na sua vida é o caminho da obediência. É o caminho da obediência. Era isso que o Espírito Santo martelava no meu coração. O caminho da obediência. O princípio da obediência, como eu disse, não mudou. Deus espera a obediência à sua palavra. Por exemplo, de cada um de nós. Deus está nos chamando para sermos obedientes a Ele. Tem mais textos que falam sobre a obediência. Por exemplo, Deuteronômio 10:12. Veja o que está escrito, Deuteronômio 10:12. O título é Chamado para Amar e Obedecer. Vamos ler? O que o Senhor, seu Deus, requer de vocês? Somente que você tema o Senhor, seu Deus, que viva de maneira agradável a Ele e que ame o sirva. O verso 13. Obedeça que hoje lhe dou. Amém. O caminho da obediência é o caminho da bênção. O caminho da bênção é o caminho da obediência. E tem mais, Deuteronômio 11:8. Veja se Moisés não estava preocupado em alertar o povo. Vocês precisam obedecer a Deus. Vamos ler o que está escrito? E conquistar a terra da qual estão prestes a tomar posse. E veja o verso 13. Vamos ler o verso 13? Se obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje lhe dou, e amarem ao Senhor, teu Deus, e servir a Ele de todo o coração, apropriada, as chuvas de outono e da primavera, para que vocês juntem suas colheitas de cereais e produzam.
o que Deus requer da minha e da sua vida. Você já entendeu nessa noite? Um coração obediente. Você está vendo que Deus, Ele requer isso. Deus requer obediência. Veja agora para concluir, se Moisés não estava preocupado. Deuteronômio 26, capítulo 26, o verso 16. 26, 16. Vamos ler? Hoje o Senhor, seu Deus, ordenou que obedeçam o verso 17. Hoje, e que andarão em seus caminhos, obedecerão os seus decretos, mandamentos e estatutos, e farão tudo o que ele mandar. O caminho da bênção é o caminho da obediência. O caminho da bênção é o caminho da obediência. Obedecer é fácil? Não é fácil. No coração duro, muitas vezes insensível. O caminho da obediência começou lá no jardim do Éden. O Senhor disse: olha, vocês podem comer dessa árvore da vida, mas da árvore do conhecimento do bem ou do mal, vocês não podem comer. Vocês não podem. Eles fizeram o quê? Desobedeceram. Percebe? Se a gente for ver Caim, Abel, Noé, Abraão, Isaac, Davi, Deus tinha um caminho para cada um de nós, e esse caminho é o caminho da obediência. Quando Israel obedecia, estava em alta. Quando Israel desobedecia, ele estava lá embaixo. E, meus irmãos, nos 14 versos que nós lemos, do capítulo 28, que fala sobre bênção, tem mais de 45 que fala sobre o perigo da maldição. A partir do verso 15, nós não vamos ler. Mas a maldição que acompanhará o povo, Moisés alertou, é simplesmente se eles desobedecerem. Se eles desobedecerem. Então, nos 14 versículos que lemos, observa-se que a bênção da obediência a Deus tornaria a nação de Israel, primeira coisa, visível, notável. Deus iria exaltar a nação. Está lá no verso 1 do capítulo 28. Vejam que esse caminho, o caminho da obediência, para onde levaria a nação de Israel? Levaria para a exaltação. Deus iria exaltar, Deus iria tornar notável e visível aquela nação que estava escondida ali dentro do deserto. E ele diz: se vocês obedecerem tudo o Senhor seu Deus e cumprirem fielmente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor seu Deus colocará muito acima de todas. Israel já era para estar lá, mas não está devido à obediência. Por isso que Deus está renovando aquela aliança. E tem mais, para onde o caminho da obediência nos leva? Nos leva à prosperidade. Está no verso 2 ao verso 6, verso 8, verso 11 e verso 12. Deus diz: se obedecerem ao Senhor, seu Deus, vocês receberão as seguintes bênçãos. Deus é muito direto, muito objetivo. Quais são essas bênçãos? Deus conhecia as necessidades. Aquele povo que era nômade, agora iria habitar numa cidade. E Deus disse: suas cidades e seus campos serão abençoados. Um povo que vivia dentro do deserto, agora teria uma agricultura, teria pecuária. Seria porque vocês lembram que a promessa para Canaã é uma terra que mana leite e o quê? E mel. E o Senhor disse: os seus campos, suas cidades serão abençoados. Não só isso, seus filhos, suas colheitas serão abençoadas, suas crias de gado e seus rebanhos serão abençoadas, seus cestos de frutos e tigela de amassar pão serão abençoados. A todo lugar que forem, em tudo que fizerem, serão abençoados. Deus escolheu obedecer,
Mas qual é o caminho? O caminho da obediência. Obedecer os estatutos, obedecer os mandamentos do Senhor. E o povo sabia qual era o mandamento. Qual era o mandamento? Olha, você não deve criar outros deuses. Você só tem que adorar o Senhor. Você não pode tomar o nome do Senhor, seu Deus, em vão. No sábado você não vai trabalhar, você vai santificar o sábado para o Senhor. Os primeiros 4 mandamentos era a verticalidade do homem adorando a Deus. Os outros 6 era de amor ao próximo, onde você não vai roubar, não vai mentir, não vai adulterar, não vai cobiçar a mulher, enfim. E o povo precisava obedecer. No verso 11 o Senhor diz: o Senhor lhes dará prosperidade na terra que Ele jurou aos seus antepassados, que daria a vocês, e os abençoará com muitos filhos, rebanhos numerosos e colheitas fartas. A bênção, meus irmãos, a tua bênção, a minha bênção, não está na mão de homem nenhum, está na mão de Deus. Está na mão de Deus. Provérbios 10, 22 diz: a bênção do Senhor Deus traz prosperidade, e nenhum esforço pode substituí-la. A bênção chega até você, e não traz peso. Essa prosperidade, eu não estou falando de riqueza, nada disso não. Eu estou falando de paz, de bem-estar. Quantos são ricos e não são prósperos? E quantos outros vivem numa situação bem difícil, mas são prósperos? Conseguem dormir em paz, acordar em paz, têm amor dentro do lar. E tantos outros não têm, não desfrutam de paz, irmãos. Não desfrutam. E aqui Deus estava dizendo: eu vou prover na vida de vocês. Isso nos lembra o que Jesus disse em Mateus 6,25, vocês não precisam se preocupar com nada, porque o meu Pai que está celeste está no céu, sabe as necessidades de vocês, e Ele irá prover. Precisamos confiar nisso. Essa prosperidade era sobre família, era sobre o campo, era sobre a cidade. Deus cuidará do sustento de vocês. Deus está dizendo: vou cuidar da saúde de vocês. Êxodo 23, 25 diz: adore o Senhor, o Deus de vocês, e Ele abençoará o pão e a água de vocês, e tirará todas as enfermidades do meio de vocês. Nosso Deus tem poder para isso. O caminho da bênção é o caminho da obediência. E essa obediência, meus irmãos, não é imposta não, é por amor ao Senhor. É uma obediência alegre, com gozo, com prazer de servir. É isso. No verso 7, veja o que diz o verso 7. O Senhor derrotará seus inimigos quando eles, verso 7 do Deuteronômio 28, 7. Vamos ler? Deuteronômio, está em Êxodo. Veja o que está escrito. Vamos ler? Pois é, a obediência da nação de Israel tornaria aquela nação notável, visível, próspera e invisível. Deus se tornaria forte diante dos seus inimigos. Ninguém poderia derrotar aquela nação. Em Cristo, meus irmãos, nós somos mais do que vencedores. Tem outra condição que aquela nação se tornaria uma nação separada para o Senhor, uma nação santa. Isso está no verso 8. Se obedecer aos mandamentos do Senhor, seu Deus, e andar em seus caminhos, o Senhor os constituirá como seu povo santo, conforme prometeu sob juramento. Eu faço uma pergunta à igreja:
qual a condição para desfrutar da bênção de acordo com o texto que nós lemos e estamos estudando? Qual é a condição? É obedecer. A escolha é obedecer. Aí você pergunta, a escolha de obedecer a Deus resulta em quê, pastor? Em bênção. Em bênção. E obedecer o quê? Observe que muitos textos que nós lemos, Deus diz, vocês precisam obedecer os meus mandamentos. Vocês precisam obedecer a minha palavra. Vocês precisam confiar em mim. Se diz que não é para mentir, porque mente. Se diz não é para ser desonesto, porque é. Se diz que não é para sonegar, porque sonega. Parece que a gente fazendo isso, a gente está confiando na gente e não no Deus da provisão. Percebe-se? A gente precisa depender do Senhor em todo o tempo. Guardar os mandamentos do Senhor. No texto tinha outra coisa bem clara. Eu ouvir a sua voz e fazer tudo o que Ele diz. Veja o que diz no verso 14. Vamos ler o verso 14. Não se desviem de nenhum dos mandamentos que hoje lhe dou, e não sigam outros deuses, nem os adorem. Eles iriam ter contato com nações idólatras. Por isso que Moisés estava tão preocupado. Vocês não podem desobedecer ao Senhor. Vocês precisam confiar ao Senhor. Vocês precisam ter fé. E não é diferente hoje, nem comigo, nem com você. E Jesus também faz um convite para a gente obedecer. João 15, 21. Veja o que Jesus fala. João 15, 21. O 22. João 14, 21. João 14, 21. Vamos ler? Esse é o texto correto. E eu também os amarei. Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem, são esses os que me amam. E porque me amam, serão amados pelo meu Pai. E eu também os amarei. E a preciosa bênção, eu me revelarei a cada um deles. É muito mais profundo do que o texto de Deuteronômio. Antes falavam mais de propriedades. E agora Cristo fala das bênçãos espirituais, das bênçãos celestiais, da salvação. Mateus 22, do verso 36 ao 40, Jesus resume os mandamentos e dois. E o primeiro é qual? Amar o Senhor, seu Deus, de todo o teu, de toda a tua, de toda a tua força, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E amar o próximo como a você mesmo. E no verso 23... de João 15, 23, Jesus continua falando. Vamos ler? Jesus respondeu: quem me ama, meu Pai o amará, e nós... O 24, todos vamos ler o 24. Quem não me ama, não me obedece. Pode até entrar dentro de uma igreja. Isso não significa que ama a Deus. Pode até fazer caridades, mas isso também não significa que ama a Deus. A condição de amar está na condição de obedecer.
O caminho da bênção é o caminho da obediência. Que Deus, meus irmãos, nos dê um coração mais obediente a Ele. Se você, dentro dessa mensagem, Deus falou contigo, e você reconhece que está vivendo uma vida distante de Deus, desobediente a Deus, essa é uma noite para você se reconciliar com Ele, para você se ajustar com Jesus, para você confessar, deixar e viver o caminho da obediência. É o caminho da bênção, é o caminho que Jesus está presente lado a lado conosco. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor, porque essa palavra é viva, Pai. É palavra de bênção para cada um de nós aqui, Pai. O Senhor nessa noite falou para mim e para os meus irmãos que o caminho da bênção é o caminho da obediência, Deus. E que precisamos escolher esse caminho, amar os teus mandamentos, Pai. Guardar os teus mandamentos no nosso coração, Pai. Só assim, Pai, o Senhor tem um prazer, Pai, de nos abençoar, Senhor. Ó Deus, Tu conheces o meu coração e de cada um aqui. Tu sabes os filhos que estão esforçando-se por um coração sincero e um coração obediente, embora imperfeito. Mas também o Senhor sabe daqueles que estão, Pai, distantes, aqueles que estão vivendo um caminho completamente diferente, Senhor, que estão desobedecendo, Pai. Esse é o caminho que escolheram. Que nessa noite seja uma noite de reconciliação, Pai. Uma noite para voltar ao caminho certo, ao caminho da bênção, Pai, ao caminho da obediência, ao caminho de Deus, Pai. Deus, obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado por esta palavra. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Que essa palavra possa dar frutos. No nome de Jesus, amém. Deixa eu fazer agora um convite a você. Você chegou aqui, ouviu essa palavra, ouviu essa mensagem, e você reconhece que está tomando um caminho que não é o caminho que Deus quer para você. E nessa noite, se o seu coração, você sente vontade, desejo de retornar, você faz um sinal com a sua mão, dizendo: pastor, nessa noite eu desejo retornar. Eu entendi que o caminho da bênção é o caminho da obediência, e é esse caminho que eu desejo. Tem alguém entre nós que entendeu essa palavra e deseja ter mais um coração obediente ao Senhor? Se não, convido a igreja a ficar de pé. Que Deus abençoe o resto da nossa semana. Próxima sexta não tem culto no lar. Próxima sexta não teremos o culto no lar. Vamos dar a bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e para sempre. Amém e amém. Vão na paz, meus irmãos. Deus abençoe. O caminho da bênção é o caminho da obediência.